Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça,
a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Talvez você tenha passado pela experiência de algum momento da sua vida, você estar diante de alguém que pudesse lhe dizer isso. Olha, se preciso for, eu dou a minha vida por você. São as pessoas que nos amam de verdade. São aquelas que são capazes de loucuras por causa do amor que sente por nós. São as pessoas que são capazes de doar o seu tempo. São aquelas pessoas que são capazes de mudar o jeito de ser, de transformar alguma coisa dentro do coração por causa do outro. Quantas vezes eu já vi um pai mudando o jeito de agir, mudando a conduta por causa do amor que tem pelo filho? Quantas vezes eu já vi alguém modificando o comportamento por amor que tinha a mim? Amigos que às vezes faziam um esforço danado para serem melhores, para que os amigos deles pudessem se beneficiar com aquela mudança, com aquela melhora. Aí a gente descobre que se há um jeito bonito que a gente tem de provar o amor que a gente tem pelo outro, é através de gestos muito concretos. Quando a gente é capaz de mexer na nossa vida, de incomodar a nossa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor por causa do outro. Por isso, cada vez mais eu me convenço que quanto mais a gente ama, mais aprimorado a gente fica. Porque o amor que a gente sente pelo outro é uma matéria que nos desinstala para a gente ser melhor. É como se nós olhássemos nos olhos do outro e descobríssemos que nós podemos alcançar coisas ainda maiores. E a gente só alcança à medida que a gente ama. Porque amor é uma intervenção divina na vida humana que nos transforma para melhores. Diferente do ódio, né? Quando a gente ocupa o nosso coração de ódios, a gente regride, a gente se transforma em pessoas piores. Mas quando a gente ama de verdade, quando a gente é fiel a alguém, quando você descobre no outro motivo para você dizer isso, se for preciso eu dou a minha vida por você, a gente então entra em alguns territórios da vida que só o amor pode nos levar. Um jeito bonito de ser, da gente jogar fora as mesquinharias, da gente jogar fora aquilo que não vale a pena. Porque é tão bom a gente amar, é tão bom a gente ser amado, é tão bom a gente descobrir que a vida pode ser melhor porque alguém nos ama ou porque a gente ama alguém.
É por isso, minha gente, que nós não temos como anunciar o amor de Deus pela vida humana, o amor que Deus tem por você, senão a partir desses exemplos simples. Porque todos nós já experimentamos na carne o que é ser amado. Ainda que você possa dizer, padre, eu não sou tão amado assim na vida. Mas em algum momento alguém teve predileção por você. Em algum momento você teve predileção por alguém. Ser predileto de alguém é tão especial, tão bonito, engrandece o coração de quem sente a predileção e daquele que é predileto. Eu me sinto muito feliz, minha gente, porque desde criança eu aprendi que Deus é amor. A minha mãe me ensinou a amar o coração de Jesus, desde pequeno. Mas não foi na teoria. É porque eu via na vida daquela mulher uma atitude de querer ter um coração semelhante ao de Jesus, porque ela admirava Jesus. E na minha mãe, olhando, e depois de ter estudado tanta teologia, eu começo a descobrir que aquelas pessoas que se apegaram a Jesus, aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, se apaixonaram por ele do mesmo jeito que a minha mãe também um dia. Porque Jesus olhava para as pessoas com predileção. Por mais que aquela pessoa tivesse errado na vida, Jesus olhava com carinho, Jesus olhava com afeto. Tanto é que a pessoa era capaz de reconhecer o seu erro, era capaz de reconhecer uma vida inteira de coisas erradas, de situações desastrosas, de maneira otimista, porque Jesus não lhes colocava na culpa. Jesus só despertava o arrependimento. Jesus tinha predileção pelos que ele encontrava, pela vida humana. E eu fico feliz porque esse é o Deus que eu anuncio. Se você retira de mim a certeza de que Deus me ama, a certeza de que Deus está presente na minha vida, me reconciliando com o meu passado, me reconciliando com os meus erros cotidianos, com a miséria grande que existe dentro de mim, eu não teria mais nada para falar. Eu não teria nada para escrever, eu não teria nada para cantar, porque a centralidade da minha palavra, o que gera a minha palavra, é o tanto que eu acredito no poder redentor de Jesus, na capacidade que ele tem de olhar para os miseráveis, de amar os piores deste mundo e de saber que eu, sendo um dos piores, eu sou muito amado e predileto por ele. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha dificuldade de acreditar nisso. Geralmente, quando nós estamos muito fracassados, é muito difícil a gente conseguir alcançar um fio de esperança para que a gente possa sair do fracasso, porque a gente só se enxerga fracassado. Mas eis que a gente pode anunciar a você, que tem esse coração assim hoje, de que Deus tem predileção por você. Ele não espera você ficar santo para gostar de você, para lhe querer bem. Não, a santidade vai ser uma consequência desse querer bem. A mudança da sua vida vai ser uma consequência desse reconhecimento, de olhar-se. Mesmo sabendo-se miserável, o pior de todos, o mais vergonhoso, Deus é capaz de trocar reinos por ti. É desconcertante, eu sei. Eu também tenho dificuldade de acreditar nisso na minha vida. Mas se eu perco isso de vista, eu esqueço quem eu sou. Se eu perco isso de vista, eu me transformo num fracassado. Se eu perco isso de vista, os meus erros se tornam maiores do que eu. E eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Você não tem o direito de fazer isso com você, porque existe um Deus que tem predileção por você. Existe um Deus que lhe ama e que não desiste por nada dessa vida de ter você ao lado dele. Eu acho que no coração dos discípulos, gente, devia existir uma santa vaidade, né? De estar ao lado de Jesus. Você já imaginou que beleza poder estar ao lado de Jesus, andar com ele, ver fazer tudo o que ele fez, participar dos grandes milagres da vida de Jesus? Imagina o que aquilo foi para o coração dos discípulos. Mas Jesus sabia que aquilo não bastava. O que ia segurar o coração deles era depois da morte, no momento em que eles não tivessem mais aquela presença ao lado, e mesmo assim eles precisassem colocar diante deles a certeza de que o Cristo continuaria movendo a vida deles mesmo depois da morte. E o único jeito que um discípulo, que um apóstolo tem de continuar no tempo, sem desistir, é ele se recordando do quanto Jesus amava.
O amor é que encoraja a gente continuar dando o testemunho da ressurreição. Aquele que me amou, aquele que me envolveu, aquele que me envolve o tempo todo, me leva a estar aqui hoje, a olhar para você, para lhe desafiar a encontrá-lo também. E que, portanto, qualquer mudança que tiver que acontecer na nossa vida, terá que nascer como uma resposta amorosa, não outra coisa. Não é uma obrigação. Não transforme a sua religião num código de obrigações, não. Deus não se alegra com a obrigação cumprida. Deus se alegra com aquele coração que foi tocado pela sua misericórdia, e assim, nesse toque, a partir dele, descobre um jeito bonito de viver. É isso que é religião. Uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria, a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas, estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu.
Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. E é claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu. Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que Ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para Ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Tá, você tem uma dor, uma traição.
Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desculpa? Não precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena. Nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. E o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Sim. Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, de que são as coceirinhas da cura. Segura isso. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser, venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar. E a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Tem um impacto, ele afeta. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo. E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante?
Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? Porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. No hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas dos seus. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com. Mas não permita que isso vire a tristeza. Para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se, para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar
Ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história, como a tia Ju. Padre Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida
quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam, ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interiores? Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma. Porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode. Você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida.
E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história. Como a tia Ju. Pai Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento. Quando a gente deixa de ouvir o outro. Quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né? Que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser
Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então, a partir de hoje, eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então esse não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado, porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui, isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que essa nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil, que é à medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher. As pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família. Que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo o esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça.
Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Para isso que a gente faz jejum, para isso que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Tá doente da cabeça. Fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer, que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você tem um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá um resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto.
Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro essa responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. O cuidado que Deus realiza em nós passa pela experiência do nosso cuidado pessoal. Da mesma forma como uma mãe cuida do filho e faz de tudo para que aquele filho cresça, Deus também cuida de nós. Numa dimensão espiritual que nós não podemos nem sondar, nem conhecer na totalidade. Eu não tenho nem como avaliar o tanto que Deus cuida de mim. Mas eu posso avaliar o tanto que eu correspondo a esse cuidado no momento em que vivo. Eu preciso corresponder ao cuidado de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma atitude zelosa por quem eu sou. Eu preciso zelar pelo meu sacerdócio. Eu preciso zelar pelos dons que Deus me deu. Eu preciso zelar pela minha saúde. Eu preciso zelar pela minha liberdade. Eu gosto de dizer sempre que eu confio na providência divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque, na verdade, o cuidado que Deus realiza na nossa vida passa também pelo cuidado que nós temos. É parceria. Deus nos cuida e o tempo todo zela pela nossa vida, mas espera também que a gente faça o movimento de zelo. Porque é uma atitude amorosa. Você já parou para pensar que o amor, toda vez que nós amamos e somos amados, nós exercemos essa reciprocidade que também nos convoca a responsabilidades mútuas?
Eu, porque sei que sou um filho amado pela minha mãe, eu sei que minha mãe cuida de mim, mas eu também vou me cuidar por causa do amor que eu tenho por ela. É recíproco. Eu sempre tenho essa preocupação, minha gente. Jesus morreu, viveu, ressuscitou por mim, para a minha salvação. Jesus nasceu, veio ao mundo para a minha salvação. Como é que eu zelo dessa salvação? A teologia nos ensina que a salvação é um dom, mas que a gente pode recusar. Infelizmente, muitas pessoas recusam o dom da salvação. Não recusam pelas palavras. Vão até diante do Senhor e professam ali a fé, vão à missa, vão ao culto, participam da celebração da palavra, mas não celebram com a vida a ressurreição, não celebram com a vida a salvação. Porque nós precisamos honrar essa salvação, zelar pela salvação. E não é só a profissão de fé pela boca, não, é o jeito de viver. Como é que você zela pela sua salvação, por exemplo? Como é que você corresponde a esse dom recebido? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe aquela análise minuciosa que nós precisamos fazer da nossa conversão? O quanto que do meu coração já está convertido? Quanto que de mim já é parecido com Jesus? Porque essa é a conversão. A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. No nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de amar. Lá no nosso trabalho, lá onde você é convidado a viver, lá você está como um legítimo testemunha de Jesus. Testemunha do Evangelho, daquilo que Ele fez na sua vida. Mas é ali que entra o seu zelo, para que você não se torne escândalo para o outro. Jesus é o meu Salvador, e eu preciso zelar por essa salvação que Ele me deu, como um presente que eu tenho de abrir todos os dias para conhecer o seu conteúdo. A salvação é um presente inesgotável. Enquanto a gente viver, nós não teremos descoberto todas as possibilidades dessa salvação na nossa vida. Por isso, quando a gente encontra uma pessoa dependente das drogas, por exemplo, do álcool, ou vivendo uma prostituição, aquela pessoa que perdeu o amor pelo corpo, ali a salvação deixou de ser zelada. Porque aquela pessoa se perde a cada dia. E a salvação é um movimento contrário. É não permitir que a dignidade humana se perca. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um de nós. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Naquilo que nós alimentamos e naquilo que nós permitimos que cresça. Da mesma maneira como um relacionamento pode ser causa de perdição para muitos. E a gente sempre diz, não é um projeto utópico. Os nossos namoros, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos precisam ser instrumentos de salvação na nossa vida. Aquele marido que você tem dentro de casa, você é responsável, corresponsável pela salvação dele. Ele é o primeiro responsável. Deus é o primeiro, antes de tudo, né? Mas Ele é o primeiro a participar dessa corresponsabilidade de ser salvo. Agora você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser esposa, você participa da salvação dele. E ele é a mesma coisa. O amor cristão, o verdadeiro casamento, o verdadeiro matrimônio, é quando ambas as partes estão comprometidas uma com a salvação do outro. E não é hipocrisia não, viu? Não é maquiar, não é fingir que você não é pecador, não. É honestidade com o processo. Deus deixa de trabalhar no coração mentiroso. Ao contrário do coração que é verdadeiro, que por mais miserável que seja, olha, eu assumo, eu estou miserável e eu preciso dar um jeito na situação. Ali Deus já começou a trabalhar. Então o zelo pela salvação passa pela nossa responsabilidade. Não se descuide de ser um homem salvo. Não se descuide de ser uma mulher salva. Isso é, que nada lhe escravize. Que ninguém lhe escravize, que nenhum sentimento lhe escravize, que nenhuma droga lhe escravize.
Que nenhuma dimensão do seu eu seja causa de queda para você. Claro que as nossas misérias fazem parte, mas é a superação dessas misérias que nos salva. A mesma coisa um relacionamento de namoro. O namoro, você já vê o que será a vida futura. O namoro é o tempo para ensaiar o casamento. Por isso que o namoro tem de terminar. Não tem problema terminar o namoro, para depois não ter que terminar o casamento depois. Se você descobriu que as incompatibilidades são demais, que você não tem disposição para lidar com elas, você não pode se casar com esse homem, você não pode se casar com essa mulher. Se você já percebe indícios de agressividade, de que esse homem não será capaz de ser um instrumento de salvação na sua vida, que ele vai trazer correntes ao invés de quebrar os grilhões, se ele não vai favorecer a sua liberdade, essa que Deus nos dá, que não é a liberdade de ir para lá e para cá, é liberdade interior, gente, que é só a partir da liberdade interior é que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. A palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta. Desde que essa palavra seja interpretada no contexto que foi escrita, porque também ela pode acorrentar. Muitas pessoas são acorrentadas por líderes religiosos. Muitas pessoas ficam incapacitadas de viverem uma verdadeira experiência religiosa porque se amarraram nos conceitos errôneos e equivocados dos líderes que escutam. Eu, às vezes, fico ouvindo na televisão a palavra de Jesus sendo usada de maneira tão cruel, tão banal, descomprometida com o crescimento humano. Então nós não podemos permitir que um discurso religioso venha retirar a nossa liberdade de conhecer a Deus, a nossa possibilidade de conhecer a Deus. Gosto sempre de dizer isso. É a frase que abre o meu novo livro, do campo de batalha à mesa posta. Na tentativa de conhecer e viver uma espiritualidade, muitas pessoas se limitam a viver uma religião. Cuidado! A espiritualidade é muito mais profunda do que a religião. Sabe por quê? A espiritualidade é o território onde você se experimenta livre, para ouvir a voz de Deus, para verdadeiramente interpretar o que é certo e o que é errado. A religião nos ajuda a viver a espiritualidade, mas a religião ela não limita. Ela não pode ser o todo da espiritualidade. Ela só faz parte. Porque espiritualidade é toda a dimensão particular que você vive dos efeitos da religião em você. É o território da transformação. Para a gente fazer uma renúncia, a gente tem de ser muito livre. Tem de ser muito livre para ter coragem de dizer, eu não quero isso. Ou eu não vou. Ou tem de ser muito livre para poder dizer, eu vou me sacrificar neste momento por você. Só quem é livre verdadeiramente sabe obedecer. Então o outro na nossa vida, se nós somos cristãos, porque nós não somos obrigados a ser, mas se nós fomos batizados nas águas deste Cristo que nos liberta, é nossa responsabilidade zelar pelas amizades que nós temos, pelos relacionamentos que nós temos. Toda e qualquer pessoa que começa a ter influência sobre nós, até o autor que a gente lê, a novela que a gente assiste, o filme que a gente assiste, tudo isso está entrando na nossa cabeça, nos libertando ou nos acorrentando. Pode observar como algumas religiões pregam Deus a partir da facilidade. Você entra dentro daquela igreja, você começa a pagar o dízimo, você frequenta o culto e Deus vai te fazer ficar rico, Deus vai te fazer livrar-se dos problemas. O absurdo de outro dia, um vídeo que eu estava vendo, de um rapaz que disse que Jesus pagou a dívida que ele tinha para o banco de 15 mil reais. Você viu esse vídeo? Então você deve e você não vai pagar porque Jesus pagou para você. Então veja bem, tem uma irresponsabilidade nessa história, né? Eu vou negligenciar as minhas dívidas porque Deus paga para mim. Para com isso, meu Deus do céu. Uma religião que me faz ser desonesto. Tudo bem, os milagres existem, mas vamos com calma. Então às vezes uma pessoa inocente vê um vídeo desse, aquela coisa sem discernimento, e vai acreditar que Deus faz isso na nossa vida. O pior, vai acreditar que Deus tem obrigação de pagar as nossas dívidas. Não.
Deus nos dá saúde e a gente trabalha e paga o que deve. Isso é mais honesto, isso é mais sensato. Foi Jesus mesmo que disse: dai a César o que é de César. Mas a nossa atitude é que vai dizer se estamos salvos ou não. A maneira como nós estamos nos tratando é que vai dizer se estamos salvos ou não. Porque ali, quando nós estamos convidados a fazer um trabalho com os nossos irmãos de igreja, de comunidade, de trabalho, é ali que nós vamos zelar pelo caráter salvífico desse batismo que nós recebemos. É ali que nós vamos nos exercitar. É ali que nós vamos ver se a gente está sendo ou não cristãos. É o fruto. Você parou para pensar que às vezes nós vivemos uma pertença religiosa infrutífera? E até mesmo nós vamos ficando desanimados, porque todo ser humano gosta de ter resultados. E o resultado do cristianismo é coração amadurecido, não é outra coisa. Ah, a riqueza veio porque você trabalhou. Ah, a riqueza veio porque você tem um dom e você exercitou esse dom honestamente, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo bem. Só que a verdadeira riqueza que o cristianismo pode nos dar, sabe qual é? É o coração amadurecido. É o desafio de toda hora, zelar pela salvação. Porque senão, nós estamos lá dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que quem está fora. Porque dentro da igreja, seja ela qual for, nós corremos o sério risco de estar protegidos pela hipocrisia. O templo não nos salva. Estar lá dentro não nos salva. Cantar os hinos, isso até os ateus fazem. Quem não crê, os indiferentes, não estou dizendo que ateu é ruim não, viu? Não estou dizendo isso não. Porque às vezes a gente encontra mais honestidade num coração que não se dobra, que não crê, do que naquele que está lá todo dia. Também não estou dizendo que você tem de ser ateu. Eu acho que a fé faz bem ao coração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os templos podem ocultar as nossas hipocrisias. E a gente acha que está salvo. Então quando nós ligamos a televisão e a gente vê a palavra de Deus sendo usada de maneira tão irresponsável, com proclamação de milagres questionáveis, muito mais para poder provocar um poder midiático, de adesão de outros crentes, de adesão de outros fiéis. Muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Faz. Mas Deus não pode se tornar um espetáculo. Deus não pode se tornar um discurso espetaculoso que fira a ordem das coisas. Sabe? Porque isso é corrente que você coloca na alma de uma pessoa, que impede de viver essa verdadeira liberdade, que nos coloca diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que eu seja quem eu sou. Que tristeza que a gente não tenha no nosso dia a dia um programa que eduque verdadeiramente as nossas crianças, né? Um programa que a gente tem de pagar, infelizmente, um canal fechado, onde você tem a oportunidade de ter lá algumas reportagens que vão realmente agregar a nossa vida. Isso é cristianismo, minha gente. Que é quando você percebe que as pessoas estão mais seletivas. Que o Evangelho trouxe ao coração daquelas pessoas capacidade de selecionar melhor o que vão digerir ou não, o que vão consumir ou não. E volto a dizer, é muito mais do que estar dentro do templo. É você incorporar um valor, trazê-lo e dividi-lo com a sua família. Acho que uma verdadeira família cristã é aquela que seleciona tudo que entra dentro de casa. Nós não somos obrigados a consumir o lixo cultural que tem sido produzido pela sociedade, que nos nivela por baixo. Nós vamos ficar mais seletivos, nós vamos estudar um pouco mais. Então cuidado a quem você escuta. Quais são as autoridades que estão lhe ajudando a crer? Zele por essa salvação que lhe vem pela palavra. Escolha bem o alimento espiritual que você dará a você. Cuidado com o que lê, sabe? De sentir e desejar o que é mais nobre. Quando um povo é capaz de desejar o que é mais nobre. Quando você sente que o dinheiro trouxe às pessoas a oportunidade de crescerem culturalmente,
de você sentir que esse povo está mais educado para querer o que é nobre, que não se aceita, que não aceita ser nivelado por baixo, com essa programação de televisão que tantas vezes desconsidera a inteligência das pessoas, ou então que propõe um gosto amargo o tempo todo noticiando o que é amargo e as pessoas engolindo isso e desejando esse tipo de notícia e desejando esse tipo de programa, cuja pauta é só a vida do outro, é a fofoca que se faz. Não é um livro para te alienar, não é um livro para te fazer apenas compreender a religião de maneira superficial. Não, vamos aprofundar. João Paulo II já nos convidava a isso. Vamos jogar as nossas redes em águas mais profundas. Chega de superficialidade. Isso é zelar pela nossa salvação. Isso é permitir que o cuidado de Deus na nossa vida se encontre com o cuidado que nós temos conosco mesmo. Estamos encerrando aqui o vídeo de hoje, mas o que foi dito pode continuar reverberando em você. Comenta aí nos comentários de onde você é, diga o que ficou mais forte e, se você quiser, se inscreve e compartilhe. Isso ajuda a manter o nosso canal vivo. Além, é claro, de dar uma olhadinha na descrição, porque aí sempre tem material que pode dar continuidade ao que você ouviu aqui hoje. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!